Olá, pessoal, tudo bom? Tá? Dando continuidade, então, à questão de solo, tá? Que nós trabalhamos na semana passada, eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Quero que vocês acompanhem por aí os slides, já enviei também. Tá? Então, vamos dar prosseguimento. Então, entender da formação de solo, todo mundo agora já é conhecedor disso. Bom, então hoje nós vamos para o tema, né, de formação. Tá? Tá. Bem, nós vamos para o tema então de tratamento, recuperação de solo, degradação de solo. Ah, tá. Ok. Bem, olha só, né? Já tratamos que o solo é extremamente importante para os organismos vivos, né? De boa parte do nosso planeta. Então, tratar com vocês agora o que é, né? Os problemas que a gente tem com o solo. O mais comum que a gente conhece é a questão da erosão. Então, primeiro de tudo, a erosão é esse carregamento, tá? Do qual partículas do solo vão sendo levadas pelo vento, pela chuva, pelo gelo, vão sendo deslocadas de onde estavam para outro lugar. Isso provoca o que nós chamamos de erosão. Tá? A primeira coisa de tudo, quero que vocês lembrem que erosão não é só o homem que causa, não. Bom, erosão acontece na própria natureza, ou seja, lembra que nós falamos de solos aluvionais que são carregados pelo rio? Ou seja, não tem ação humana diretamente, né, sobre esse carregamento, tá? Mas entenda que a palavra erosão significa esse lavar, né, carregar o solo. Bom, a única coisa é lógico, às vezes ele tem uma intensidade muito grande, mas eu quero que vocês lembrem que não necessariamente ele é de caráter humano, tá? De uma ação humana, bem? Então, olha só, né? Aí eu tenho um rio, né, com um carregamento muito grande, ou seja, você percebe que ele está bem barrento, bem? Ele está carregando muito material. Bom, animais, eu coloquei no texto para vocês, animais no terreno inclinado, eles vão carregar também muito material, no sentido não deles levarem, tá? No sentido de abrirem espaço, modificar a superfície do solo, tirar a vegetação que protege o solo. Dessa maneira, então, eles colaboram para que haja, então, a erosão. E, geralmente, a erosão vai atacar a parte do horizonte A, que é a mais superficial. Bom, eu vou, para dar continuidade nesse tema, eu vou nessa imagem aqui, olha. Tá? Aqui você tem uma erosão bastante grave, no sentido do tamanho, tá? A forma dessa erosão. Certo? Esse tipo de erosão nós chamamos tanto de vossoroca quanto bossoroca, tanto V quanto B. Tá? E que ocorre é que num solo, umas características próprias, certo? Geralmente mais arenoso, tá? Aonde a cobertura vegetal ficou extremamente simples, como é o caso da imagem que você vê, tá? Numa chuva um pouco mais violenta, aonde consegue-se tirar a parte superficial da vegetação e assim a água encontra pouca resistência para carregar o material, ela faz essas valas. Tá? Essas valas chegam a ficar bem mais profundas do que essa que vocês estão olhando na imagem. Tá bem? E aí você vê que toda essa lama que saiu está lá na base. Geralmente isso vai parar dentro de rios, de lagos, ou seja, lógico, vai correr para as áreas mais baixas. Tá? Isso pode ocorrer de uma maneira muito rápida, tá? E é de difícil recuperação. Isso aí exige muita despesa, tempo. Tá? O bom é evitar que isso ocorra e evitar que continue se abrindo, porque a água já entendeu qual é o caminho dela, pelo menos nesse local, e ela vai rasgando. Tá? Para os donos de propriedade, isso é um grande prejuízo e é muito comum na nossa região, inclusive em área urbana. Então, imagine vocês uma casa próxima de um lugar desse, como já aconteceu várias vezes na nossa região, ela passa a ser engolida, tá?
por essas valas. Tá? Esse é um tipo de erosão, idem, tá? Só que em vez da gente chamar ela de vossoroca, a gente chama ela de ravina, porque ela é mais superficial. Nesse caso, ela está bem gritante, ou seja, toda a parte da superfície foi completamente lavada. Lavada, que eu digo, não no sentido da água, tá? Mas ela foi completamente carregada. Tá? E você percebe que a vegetação que ainda resiste no meio de tudo isso está bastante enfraquecida se você puder olhar um pouco mais ao fundo da imagem e ver que ela realmente está melhor do que essa parte que está frontal, tá bom? Então, isso são aspectos da erosão já no sentido grave, ou seja, o horizonte A já se foi todo. Tá? Vamos falar de outros problemas que a gente vê, né, com relação ao solo. Desertificação. Falar em desertificação, lógico, a gente lembra em deserto, pouca vegetação, seco. Tá? A questão da desertificação, né, é lógico que as precipitações são baixas, tá? Mas o que tem a ver o termo desertificação em solo, tá? É o empobrecimento desse horizonte A, ou seja, a parte superficial foi carregada. Tá? E aí, então, ele vai ficando empobrecido. Tá? Poderia ser até um lugar que voltasse a chover muito, ou um período sazonal chovesse bastante, mas a vegetação não ia conseguir fluir, né? Justamente por causa desse empobrecimento do solo. Tá? Então, chamamos isso de desertificação. Tá? E há vários lugares no mundo que a desertificação está, assim, vamos dizer assim, ampliando. Tá? Assim como tem vários lugares que estão tratando de fazer reflorestamento de áreas com espécies apropriadas para tentar recuperar solo e, lógico, que área. A arenização, eu vou colocar direto na imagem, é o que vocês estão vendo aí, as duas pessoas em cima de um acúmulo de muita areia. Isso é muito comum a gente ver em cidades litorâneas. Para quem já foi na região dos lagos, Cabo Frio, não é raro você ver isso, aonde o vento forte faz com que parte da areia da praia vá entrando no continente e aí vai depositando muita areia e a vegetação não dá conta de tanta areia, porque essa velocidade muitas vezes é rápida, e vai ficando sufocada e a cobertura vai ficando só areia. Então, isso é comum você encontrar em áreas de praia. Porém, não existe só lá, não. Essa, inclusive, é no sul do Rio Grande do Sul, com fronteira com o Uruguai, já bem longe do litoral. E você tem a arenização, ou seja, o que aconteceu? Em algum lugar, a vegetação ficou muito simples, o solo foi ficando exposto, em um lugar que venta muito, parte desse solo começou a ser carregado pelo vento e em algum lugar começou a acumular essas superfícies. Então, a arenização é comum no litoral, mas pode acontecer em outros lugares. Acredito, porque eu já passei várias vezes isso, quando você faz algum passeio em estrada de terra, tem alguns lugares da própria estrada que ela fica arenosa. Ou seja, aí você entende que em algum lugar desses, né, houve muito acúmulo de areia. Então, o solo desprotegido, tanto pela água quanto pelo vento, fez partículas, né, desse solo ser transportado. E aí a estrada, né, feita na terra ali, deixou esse solo desprotegido, então parte foi sendo carregada e acumulada para outros lugares. Então, é raro você ver isso, né? Inclusive, desculpa, é comum você ver isso, inclusive na nossa região. Salinização, o nome ajuda, tá bom? É o acúmulo de sal. Lembra que sal está nas rochas, Então, conforme ela vai se meteorizando, o solo vai se formando lá, ele tem um pouquinho de sal, nada, né, muito grande, não na grande maioria das vezes. Mas como chove, ele vai sendo lavado. Acontece que algumas vezes, certo, o solo pode ficar salinizado. Quando isso acontece? Quando ele está próximo de algum lago, e esse lago vai secando, a água que tinha nele vai desaparecendo e vai ficando sal. Alguns lagos são muito grandes, certo? E aí fica uma grande quantidade de sal, que uma vez seco, ele pode começar a se espalhar pela região, levado pelo vento esse sal. Bom, a outra maneira que pode acontecer
está perto do mar, né? Novamente junto igual da areia que era carregada, esse sal sendo carregado, tá? Da praia pelo vento. Tá? Ou ainda, certo? Uma coisa que está sendo comum demais no mundo são áreas de irrigação, igual a gente tem aqui no setor do Nordeste. Ou seja, quase lá não chove, então a gente planta flores, frutos, faz pastagem através de irrigação. Então começa a jogar muita água aonde não chovia. Essa água, parte vai ser absorvida pela cultura que eu estou plantando e parte vai evaporar. O que vai ficar? O sal que estava na própria água. Então, tem muitas áreas, tá, que estão sendo irrigadas. Vou mostrar para vocês, um detalhe desse projeto de irrigação na Arábia Saudita. Tá? Então, é um pivô central, é um grande tubo, tá? E ele vai passando próximo à superfície de uma maneira circular, tá? E vai regando. Então, você vê essas manchas escuras, é onde o solo está recebendo a irrigação. Porém, tá? Vários dos poços que são subterrâneos estão secando. Tá? E aí não tem como, tá, ter água para todos. Mas um outro problema que eles estão encontrando, né, é que parte do solo está ficando salinizado. E aí fica difícil, mesmo tendo água, o vegetal desenvolver um acúmulo de sal. Então, é um projeto caríssimo, tá? E eles estão tendo um retrocesso no sentido da salinização do solo. Tá? Esse ficou famoso, para quem não sabe, esse é o Mar de Aral, é um dos piores acidentes ambientais que o mundo já teve. Tá? A imagem da esquerda era como ele era, tá bom? Ele está lá no meio da Ásia, tá? E Cazaquistão, Uzbequistão, a própria Rússia, tá? Mas enfim, numa área desértica. Então ele recebia, né, a fonte de dois grandes rios. Esses rios, boa parte da água foi desviada para a irrigação, ele deixou de receber água e aí ele foi secando, o que foi ficando é só sal. A imagem da direita é o que hoje nós temos desse antigo mar que existia imenso na região. Tá? Então, o que você tem hoje é essa situação, né? Onde você tinha navios, pesqueiros, inclusive, hoje isso está tudo atolado em areia. Qual é o problema? Agora, essa partícula extremamente fina e seca que ficou, com muito sal, está se espalhando por grande parte da região e está trazendo dificuldade não só para a prática da agricultura, quanto também para a saúde, porque vários materiais que ficaram desse fundo do lago são tóxicos agora que estão secos. Tá? A questão agora, vamos falar um pouquinho de práticas para tentar evitar a chegar a tudo isso, tá? E o solo continuar mantendo muita vida. Né? Às vezes, com excesso de cultura, ou mesmo na natureza, o solo vai ficando muito ácido. Lógico que na natureza, tá, as respostas são ambientais, ou seja, as plantas que vão tendo mais resistência à acidez vão superando. Tá? No caso, nós que dependemos da agricultura, a gente faz a prática da calagem. Calagem nada mais é do que cal sendo lançado poucos dias antes de um processo chuvoso, tá? Porque é um material muito fino, né? Como talco, como giz, como gesso, tá? Ele é muito fino, ele é lançado na superfície, tá? E quando chove, esse material entra no solo e diminui o pH, porque com aquele pH que estava atingindo, as raízes vão tendo dificuldades para conseguir entrar no solo, tá? Vão queimando e aí vão absorvendo pouco. Então a prática é da calagem. Bem, material barato, mas existe, né, toda uma técnica para ser passado. O outro, que é bem pertinente, é a adubação verde, né, porque a gente sabe que vários conteúdos da própria, do sentido orgânico, né, tem a resposta para aquela parte que está precisando de matéria orgânica. Então, quando nós analisamos certos vegetais, certas bactérias, tudo, a gente vê que certos desses, né, dessas espécies têm maior capacidade de promover mais nitrogênio, enfim, de colaborar, né, retirando amônia, de colaborar com materiais, né, enriquecedores do solo. Então, chamamos isso de adubação verde. Tá?
Rotação de cultura, o nome ajuda para aquela área que é agrícola, fazer a troca da plantação, né? Não plantar sempre a mesma coisa, colabora para que o solo não seja sempre forçado a alimentar ou está sendo alimentado por uma planta, por um tipo de vegetal que gosta mais de um certo nutriente. Então, quando você faz a rotação de cultura, tá? Você faz com que o solo se mantenha mais estável, mais equilibrado. Tá? Esse é outro que vem assim sendo bastante praticado. É uma cultura milenar. Tá? Os chineses já faziam isso há 4, 5 mil anos atrás. Né? E de um tempo para cá, a tecnologia moderna começou a aplicar muito dessa atividade, que se chama curva de nível. Tá? A curva de nível é evitar que a água, quando caia no solo, tá? Ganhe velocidade ao correr para as partes mais baixas. Então, a gente faz curva de nível para evitar que ela ganhe velocidade. Com essa velocidade, ela carregue muito solo. Tá? Então, é uma prática interessante. Deixei um vídeo depois para vocês com relação a isso. Então, o terreno não precisa ser muito inclinado, não. Ele pode ser até ligeiramente plano. Tá? O problema é que certos lugares, principalmente para plantação, que são extensos, quando chove, a água vem em grande volume. Tá? E essa água pode escorrer, mudando completamente a superfície daquele cara que está plantando. Tá bom? Então, faz a prática da curva de nível, faz esses desenhos que vocês estão vendo. Isso não é à toa, tem todo um cálculo, tá? Para evitar, então, a velocidade da água. Tá? Tem o reflorestamento, que também é uma atividade antiga, porém no Brasil, quando a gente fala de reflorestamento, geralmente a gente fala no sentido econômico, vou fazer um reflorestamento de eucalipto para fazer papel, tá? Mas tem ganho a notoriedade reflorestamentos para áreas naturais. Eu mesmo fiz aqui no fundo de casa, na hora que tiver a possibilidade de estar com vocês aqui, vou mostrar. Tá? E a recuperação foi brilhante de um solo completamente horroroso que eu tinha aqui no fundo de casa. Essa imagem que vocês estão vendo é da propriedade do fotógrafo Sebastião Salgado. Tá? Você dá uma olhada o que era em 2001, tá? Apesar que a imagem é de um período seco, isso é claro. Tá? Você vê as árvores perto da casa, bem, num período, né, você vê que é seco mesmo. O que você repara que a encosta dos morros, tá? Praticamente não tem vegetação nenhuma. Certo? Em pouco tempo de reflorestamento, olha o que ele conseguiu. E posso garantir para vocês que a recuperação do solo é maravilhosa. Tá? Outro que existe de recuperação do solo é consórcio. Tá? Vocês já estudaram várias vezes, viram que quando o cara faz a plantação, ele faz ruas entre a plantação para a pessoa poder passar, aquela questão toda. Tá? Dessa maneira, ele aproveita essas metades, né, entre as plantações, o que nós chamamos de rua, para fazer uma outra plantação. Ele pode pôr capim, ele pode pôr alguma prática agrícola que seja mais rápida do que as laterais. Tá? Porque daí ele está aproveitando o espaço sem que esse vegetal que está sendo plantado lá faça competição com aquilo que ele plantou nas galerias. Bom, então isso chamamos de consórcio. Tá? O plantio direto, o nome ajuda. Tá? Tirei algo, já planto outro. Em vez de deixar o solo muito tempo exposto, tá? A gente está sempre deixando o solo plantado para que tenha sempre uma cobertura vegetal. A grande preocupação, tá? O desperdício de solo é ele estar exposto. Né? Qualquer lugar aqui na nossa região você vai ver que o solo degradado é aquele solo que está completamente exposto. Tá? Muita tecnologia ecológica tem surgido, né? Então já se fala no Brasil agroecológico, uma tecnologia que começou na Europa e tem se expandindo muito porque as pessoas estão procurando produtos mais saudáveis, né? Com menos agrotóxicos, com melhor qualidade de tratamento ecológico. Tá? Então você tem várias atitudes, né, dentro do agroecológico. Você tem a agrofloresta, ou seja, a gente não perder nunca a ideia de floresta e está produzindo do mesmo jeito. Tá? E aí, então, pessoal,
Por hoje é só. Vou salvar esse vídeo, marcar lá para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando aí, tá bom? Um abraço a todos, tá? E até a próxima aula.